Bem, então nós estamos aqui recebendo mais uma vez, para a nossa alegria, nossa querida irmã, amiga, companheira, Iole de Freitas. Iole é mineira, é professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na área de análise de projetos, desde 1993. É artista plástica, reconhecida no mundo, atua no campo das instalações e obras escultóricas. Iniciou a carreira, o seu trabalho, nos anos 70, quando residia em Milão. Sua primeira exposição individual foi em 1973, na Galeria Diagrama, em Milão. Participou da Bienal de Paris, em 1975, da Bienal de São Paulo, de 1981 a 1998, da Documenta de Kassel, de 2007. Em 2023, foram realizadas duas grandes exposições retrospectivas, no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. É palestrante espírita, trabalhadora do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas desde 1985, onde participa da direção mediúnica da casa. Este grupo Rita de Cássia está aqui no Rio de Janeiro, no Leblon. É colaboradora do Centro Espírita Leon Denis desde 1987. Tem uma exposição, Iole de Freitas, anos 70, Imagem como Presença, dezembro de 2023 até março de 2024, no Paço Imperial, na rua 1º de Março, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, ele já foi encerrado, esse belo projeto, essa bela experiência, mas haverá outras. E Iole vem hoje nos falar, na sequência do estudo que nos oferece aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ela vem nos falar sobre elaboração da linguagem plástica como processo de individuação no contexto da evolução do princípio inteligente. Iole, muito bem-vinda, como sempre, ontem, hoje e sempre, aqui no ICEB, somos todos ouvidos. Obrigada, Nádia, querida, é sempre uma alegria e também um estímulo muito grande para mim estar com vocês nestes estudos, porque eu vou atravessando os meus horários que eu vou defendendo especialmente para poder pensar e refletir, e tendo esse objetivo, esse projeto de trazer aqui o compartilhamento desses conceitos doutrinários, isso alegra muito o meu viver. Então, eu queria agradecer. E hoje, com toda a emoção que foi ouvir a prece e que elevou os nossos pensamentos e os nossos sentimentos junto aos nossos irmãos que estão enfrentando bravamente e com profundo senso de fraternidade todas as condições que lhes estão sendo colocadas pelas expansões, podemos dizer assim, expressivas da natureza, nós vamos tendo nosso coração muito tocado. E não por acaso, quando estávamos esperando você, Nádia, nesses minutinhos aqui com o Carlos, fomos tocando espontaneamente, ou não, ou então, um pouco inspiradas pelos espíritos, fomos falando do afeto que praticamente todos nós temos, pelas experiências que tivemos, de adoção, de contato com os animais que nós aprendemos a amar. E mais que isso, não só eles nos ajudam a potencializar o nosso amor, como, observando dentro do panorama da criação, nós vamos entendendo pelo percurso dos dias, pelo cuidar deles, por eles cuidarem de nós, nós vamos percebendo o alvo do nosso raciocínio hoje, que seria o progresso do princípio inteligente, uma vez que nós somos princípios inteligentes, individualizados, assim como os nossos animais queridos.
mas nós detemos a consciência de nós mesmos, o que nos traz, não é, a possibilidade de entendermos muito bem entre o bem e o mal, a diferença, mesmo na nossa faixa evolutiva, ainda no processo mediano de evolução, e vamos compreendendo, então, a, a ideia de Deus. Eu falo compreender, mas no fundo é sentir, porque nós o sentimos nas manifestações da natureza, e aí vamos vendo como o arbítrio que nos é dado pelo Pai para decidirmos o nosso viver, este arbítrio, no nosso âmbito, no estado de humanidade, ele atinge os nossos padrões morais e éticos. Daí a grande responsabilidade que temos junto a todos os outros seres da criação, porque nós temos a consciência de nós mesmos. Nós, queridos animais, aqueles que às vezes temos durante anos na nossa casa, eles nos ensinam tantas coisas, como a amorosidade, como a distribuição do afeto, como eles vão se organizando no espaço doméstico, e isso vai mostrando como nós podemos, sim, criar laços de respeito, de aprendizado, com todas as formas orgânicas e inorgânicas da criação, porque o princípio inteligente, ele é constitutivo da criação. Então, nós sabemos, Leon Denis nos diz isso largamente, André Luiz nos diz isso, né? E nós vamos observando, através também dos textos da Gênese, como que ocorre e continua a ocorrer, porque a criação da parte do Pai é interminável. Ela não bastou na hora que nós entramos no estado de humanidade. Ela permanece ativa, misericordiosa sempre. Então, nós vamos ver, eu vou ler aqui, se vocês me permitem, um trecho que acho que muitos de nós já fomos a ele muitas vezes, porque André Luiz, no Mundo Maior, no capítulo 4, estudando o cérebro, ele vai dizer assim, vai falar do princípio espiritual e a sua evolução. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. E o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Nós vamos parar aqui um pouquinho para verificar, não é, como que fica claro aqui já essa passagem que Leon Denis também vai nos apontando. O princípio inteligente viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Então, nós vamos vendo, e temos também muito bem desenvolvido pelo professor Jorge Andréa, todo esse percurso do princípio inteligente, porque na trajetória dele, ele se instala nos minerais. É muito bonito isso, porque nos seres orgânicos a gente já consegue mais ou menos vislumbrar, até porque a gente tem os animaizinhos, até porque cuidamos das plantas, até porque admiramos, né, as florestas, as matas. Mas e as rochas? E os minerais? Será que eles também, sendo inorgânicos, eles detêm este princípio espiritual, este princípio inteligente, que é constitutivo de tudo que existe na criação? Então, o professor Jorge Andréa, esse maravilhoso livro
do outro lado da matéria, Enigma da Vida, no capítulo 8º, na parte 3, ele vai citar o seguinte: o seu primeiro passo seria, o do princípio inteligente espiritual, a arregimentação de átomos e moléculas, a fim de propiciar a materialização dos sistemas cristalográficos, vamos lembrar, que caracterizam o reino mineral. O princípio espiritual, nesta fase, tem como seu real atributo o princípio de afinidade, gente, desde então, que é traduzido nas forças de atração e coesão. Essa organização e formação cristalográfica sempre denota uma conduta inteligente. É muito bonito isso, porque Deus está em tudo, né? Em toda a manifestação. E quando aqui vem trazendo que o principal atributo do princípio inteligente nos minerais é o princípio de afinidade. E nós não podemos deixar essa informação de lado sem nos lembrarmos que é o princípio de afinidade que vai manter a nossa conexão com os espíritos encarnados e com os desencarnados, aquilo que nós construímos em nós, aquilo que brota de nós, aquilo que constitui toda a nossa tessitura energética, aquilo que exala por além do contorno do nosso corpo físico denso, aquilo que exala, enquanto a nossa aura, ela vai mostrando ali, nas enormes dimensões, inúmeras que ele tem, mas principalmente a aura nas 3 dimensões que podemos mais analisar através dos ensinamentos do nosso querido Altivo Panfiro, ainda encarnado, falando sempre que preste atenção na aura, na hora de dar o passe, porque, no mínimo, podemos perceber pelos nossos sentidos psíquicos o que ocorre com o companheiro no qual estamos debruçando as nossas energias, porque a aura, aquela mais externa, ela carrega todas as impressões que nós emitimos pela nossa característica, então isso ocorre por afinidade, né? Vai se ligando a todos os fazeres do mundo, aquilo que nós nos dedicamos, e ele sempre dava o exemplo. Quem trabalha, muitas vezes, durante o dia, junto aos companheiros que estão temporariamente nos hospitais que lidam com sofrimentos psiquiátricos, eles vão detendo toda esta imantação de dor, mas de pedido de socorro que vem destes irmãos que lá estão para ser tratados, por exemplo. Mas todos nós vamos conseguindo trazer para a nossa tessitura espiritual as vibrações na lide do cotidiano, mais externa. Depois a gente vai tendo a outra mais para dentro, podemos dizer, mais próximo do contorno físico, nós temos a tessitura da nossa aura, que ela vai mostrar aquilo que somos, em mais profundidade, aquilo que nós exalamos, os momentos mais até de dor e críticos que nós temos, mesmo quando nós estamos na busca da conduta do bem e na ação, por exemplo, terapêutica do passe, como doadores, nós somos nós mesmos. Então, nós vamos exalar aquilo que somos e vamos exalar o nosso profundo sentimento de amor ao Mestre Jesus, que faz com que nós possamos tirar de nós mesmos, em profundidade, e fazendo vingar todo o aprendizado que nós, com princípios inteligentes, individualizados, conscientes de nós mesmos, fomos absorvendo e adquirindo quando este princípio fez a trajetória desde o reino mineral. Estão vendo? Trouxe aqui uma coisa só. O que seria a afinidade, que era o atributo principal nos minerais, como ele rege essa nossa conjugação mental, fluídica, energética, com o mundo, com os outros seres. E nós vemos, então, só fechando essa informação do nosso altivo, a terceira área, né, da nossa energia, nosso campo energético, seria aquela área da aura, estou dizendo, né? Ela mais próxima mesmo do contorno do nosso corpo físico, e ela, ao te dizer assim, prestem atenção, nenhum espírito sem autorização da espiritualidade superior pode adentrar. Então, cuidado. Se algum médium, alguma pessoa disser, estou percebendo, não está. O âmago do ser, ele é criado,
impulsionado pelas forças maiores do Criador. E no âmago daquilo que somos, existe o tesouro absoluto, que é o discernimento entre o bem e o belo, aquilo que nós podemos, então, fazer brilhar em nós, para que possa produzir no mundo circunstâncias mais amorosas, mais lúcidas do saber de Jesus. Então, nós vamos vendo que o nosso princípio inteligente, guardado de maneira tão profunda e respeitosa em nós, ele exala até a borda daquilo que somos, ele nos conjuga com todo o universo, o mundo que nos abriga amorosamente nesta encarnação. E aí a gente vai ver que também nos vegetais o espírito vai mostrando, o princípio inteligente, melhor dizendo, vai mostrando a sua atuação. Aí nos diz Jorge Andréa, mesma coisa que disse do livro Outro Lado da Matéria, o Enigma da Vida, ainda no capítulo 8º, parte 3. Neste novo reino, já existiria, no dos vegetais, algum movimento. Não seria tão estático. Ele passa a reagir aos estímulos e aí começa a desenvolver a sensibilidade. O princípio espiritual, maturado e elaborado no reino vegetal, em épocas incontáveis, teria que despertar em novas posições como exigência do seu íntimo impulso, que nunca se deterá pela natureza específica e superior da sua criação cósmica. Assim, o princípio espiritual buscará novo degrau evolutivo para afirmações, manifestando-se no reino animal. É incrível como o professor Jorge André, como sempre, ele torna tão claro, tão fácil para a nossa compreensão os conceitos que, às vezes, a gente tem dificuldade de mergulhar. E ele, então, vai nos dizer para buscarmos na Gênese desta orientação. No capítulo 10º, quando fala da formação primária dos seres vivos, no item 15, nós vamos ter, então, esta afirmação. É importante a gente ver o que a Gênese está nos dizendo. Os vistos que são os mesmos, os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou àquela espécie. E aí nós vamos ter também do professor a condição que caracteriza o princípio espiritual nesta fase. Aí já estamos na fase dos animais, passamos, né, pela parte inorgânica, agora a orgânica, as plantas e os animais. Seria a aquisição do instinto. Já vimos que foi, não é, a afinidade, questão da coesão, questão da atração e da repulsão, né? Nos minerais, nos vegetais, a sensibilidade que as plantas exalam, elas percebem, elas registram, elas captam as energias, e aí, então, nos animais, nós vamos ter a aquisição do instinto, que ele é bastante simplificado posteriormente nas aves e nos mamíferos, pelos órgãos mais bem trabalhados no plano evolutivo e apresentar-se-iam como a mais alta e apurada eficiência. No reino animal, as elaborações são bastante complexas. Além dos impulsos que lhes são próprios, carregam consigo as heranças dos reinos menores que o seu. O princípio espiritual, nos diz Jorge André, que vinha percorrendo as suas diversas faixas na ânsia evolutiva, estaria sempre integralmente submetido às sugestões de toda a colônia da alma-grupo da espécie. Eu vou parar aqui por duas questões. Primeiro, porque o professor nos deixa confortáveis da realidade. Ao desenvolvermos junto com ele o raciocínio para entendermos que antes que o processo de individuação estivesse claro nos seres da criação e que ele estivesse marcando a responsabilidade e força de um princípio inteligente individualizado, de um indivíduo,
né? Sabemos que este princípio atravessou os outros reinos, mas enquanto atravessou os outros reinos, inclusive vegetais e animais, eles participavam, né, todos do processo da criação de maneira muito coerente e respeitosa a toda a decisão do poder do Criador, que foi instalando estas realidades para que os princípios que foram criados no reino mineral, até antes no vegetal e animal, eles estivessem sob sua guarda, sob a guarda do Mestre Jesus, Deus nosso Pai, todos os seus saberes e possibilidades, mas não tinham ainda a capacidade de responderem por si, porque o processo de individuação, deles compreenderem em si como sujeitos da ação, ainda não existia. Então, como é que funcionava? Aí o professor nos diz, existia toda uma condição ali evolutiva que dava a todos, por exemplo, os vegetais e os animais, as plantas não continuam a fazer todo o processo, né, que nos vai beneficiando com o processo todo de limpeza da atmosfera e de nos dar os frutos para alimentação. Isso tudo já vai no mecanismo automatizado da criação, antes de nós termos a independência e o processo mais esclarecedor para guiar o nosso livre-arbítrio. Então, ele vai falando das almas do princípio inteligente, quando ele está conjugado aos seus colegas, digamos assim, e eles vão, então, participando do que ele chama da alma-grupo. Muito bonito isso. Eles funcionam juntos, eles funcionam sob a tutela do amor do Pai. Eles vão se manifestando. E nós vimos no reino animal, sob a lide do instinto, que depois nós vamos também herdar no reino animal. Mas vejam, a alma-grupo é um conceito muito belo, porque mostra que ela cuida, né, de toda a criação sob a égide do amor e da misericórdia do Pai. E quando nós adentramos, então, no reino hominal, aí nós vamos ler, então, o que Jorge Andréa diz, quando o princípio inteligente ele cria a sua independência, ele se libera da organização da alma-grupo, ele se destaca daquela condição e ele passa a buscar o seu próprio princípio, o seu eu independente. Então, nós vamos ver que na fase hominal, o espírito será o resultado de uma elaboração arquimilenar em etapas de renovação constante, a fim de possibilitar o crescimento harmonioso da sua estrutura dinâmica. Crescimento harmonioso. O crescimento de aptidões espirituais. Daqui a pouco a gente vai entrar no livro Espiritismo na Arte, mas isso tudo é uma preparação para a gente entender lá. Crescimento das aptidões espirituais é sempre constante pela absorção nas telas físicas das experiências, os coloridos emocionais e de todas as ações realizadas. Nada se perde. Todos os fatores do meio são absorvidos para a construção da grande sinfonia espiritual. O próprio espírito, com sua força-vontade de irradiação permanente, e a aura, né, de seu núcleo crístico, aquele intocável dentro de nós, oferecerá sugestões para a zona evolutiva. Não vamos esquecer que ele está chamando muito a nossa atenção quando o princípio inteligente adentra o reino hominal, que somos nós, para o crescimento das aptidões espirituais, conquistadas essas aptidões, transformadas às vezes milenarmente em talentos, e que isso tudo implica numa corajosa aventura, um atravessamento de todas as possibilidades reencarnatórias que nós tivemos, carregando as experiências do reino animal, vegetal e mineral. É uma orquestração, como ele diz, é magnífica. E aí ele vai nos dizer, dos minerais passando pelos vegetais e animais, o princípio espiritual ganhará a fase hominal, onde o raciocínio e a intelecção serão alicerces de formação daquilo que representará o atributo e característica dessa fase, razão.
Com isso, o princípio de responsabilidade e todo o contingente de elementos éticos e morais terão que ser elaborados para que o homem possa avançar e sair do seu grau inicial. Nessa fase, olhem só, o determinismo da lei, que era total nos reinos inferiores, retrai-se pouco a pouco pelo aparecimento do livre-arbítrio. Está vendo? O determinismo que existia da lei na alma-grupo. Então, agora, a gente é que cria, somos os construtores do nosso próprio destino. É uma atitude paternal, de tamanho respeito ao indivíduo, que a gente tem que aprender com isso. Temos que observar, porque é misericordioso. Ele vai, ele ensina. A lei vai nos encaminhando, a gente foge dela, a gente é rebelde a ela. Ele vai criando outras condições. Dessa vez ela acerta, dessa vez vai dar conta. Vamos tentar num outro campo, vamos numa outra encarnação, tentar uma outra profissão, tentar um outro núcleo familiar. Vamos ver como este ser vai aprender. E ele vai aprendendo com mais ou menos dor, a partir da sua afinização com a lei de amor, justiça e caridade. E nós vamos ver que é tão magnífico esse presente constante, porque terminou essa encarnação, outras tantas virão, e depois dessas outras tantas nem sabemos, porque não temos capacidade intelectiva e sensorial para percebermos a realidade dos mundos felizes. É muito bonito, nós o temos em nós como semente, porque a gente aspira a eles. Se a gente nem soubesse que existia, não podia aspirar a algo que a gente não tem nem ideia. Então, está gravado em nós, que é o princípio da evolução. E que o princípio da evolução, ele vai sempre conduzir os seres para progressos, e esses progressos, como ser espiritual que somos, eles vão gerar paz, harmonia consciencial e poder criador, que é onde vamos ligar com a arte. Por quê? Só mais um pedacinho do professor. Pouco a pouco, a ampliação da intuição que está presente dentro do aspecto todo do estado hominal favorecerá as ocorrências de ações mais abnegadas, fraternas e belas. Inicialmente, o homem defende tão somente os interesses de sua família. Pela conquista evolutiva, passará a entender que todos da sua pátria são igualmente irmãos, necessitados de mútuo entrosamento. No sentido de responsabilidade mais dilatado, ficará sensibilizado diante da família universal a participar do interesse total do orbe. Com isso, será um cidadão cósmico, fraterno, de abnegadas atitudes, esparcindo exclusivamente o bem e o belo. Então, nós aí, com esse poder que nos é dado de construirmos o bem e o belo, nós vamos, então, ao Leon Denis, querido mestre, para vermos no livro Espiritismo na Arte, como já vimos trabalhando alguns aspectos. Olhem só que beleza que tem aqui trazido no livro Espiritismo na Arte, na parte 1, quando fala o espírito e sua parcela do poder criador. Somos coautores da obra da criação. Isso é de uma responsabilidade, de uma beleza, de uma força interior, que a gente devia falar isso para nós mesmos todos os dias, para a gente não desistir, para a gente não ficar deprimido, para a gente não ficar cansado, que fica cansado fisicamente, cansado psiquicamente, mas cansado espiritualmente, não. Aí nós temos um discernimento que nos garante. E ele então vai nos dizer, Leon Denis, lembramos aqui que todo espírito emanado de Deus não possui somente uma centelha da inteligência divina. Ele desfruta ainda de uma parcela do poder criador. Poder que ele é chamado a manifestar mais e mais no decorrer de sua evolução, tanto nas encarnações planetárias quanto na vida do espaço. Na Terra, sob o véu da carne, essa inteligência e esse poder são diminuídos. No entanto, não é maravilhoso constatar até que ponto o talento do homem tem conseguido subjugar as forças brutais da matéria, vencer sua resistência, sua hostilidade, submetê-las às suas criações. O homem forja o ferro, funde o bronze e o vidro, esculpe a pedra,
ergue estátuas, constrói palácios e templos. O homem perfura montanhas e reúne os mares. No espaço, porém, esse poder criador afirma-se tanto mais intensamente quanto mais sutil é a matéria fluídica e quanto mais o espírito tem aprendido a combinar os elementos etéreos que são a própria substância do universo. Lá, todas as dificuldades da obra terrestre desaparecem. Basta uma ação mental firme para dar aos fluidos as formas que o espírito quer realizar e tornar duráveis. Tudo isto, todo este processo da busca da expressão, isto vem, como nos diz também Jorge André, vem dos primórdios do desenvolvimento do princípio inteligente, quando, entendendo-se, então, nos primórdios do andamento do reino hominal, ele percebe que ele não cabe mais em si, que ele precisa de chegar ao outro. Forças exógenas atuam sobre ele, e ele, de modo até instintivo, ele vai buscando trazer de si a sua linguagem, que pode ser a linguagem, a língua que existe em todo o universo civilizatório, nas variações inúmeras, inúmeras de cada cultura, de cada povo. Mas a questão da elaboração individual de uma linguagem que se expressa na arte, na música, na pintura, na escultura, na arquitetura, esta decisão parte deste princípio da necessidade do ser espiritual entrar em conjugação com os outros seres. Ele não basta em si, ele mergulha em si, ele tem que se conhecer, mas quando ele já se conhece, ele vai buscando, pela sua consciência ativa, trazer à tona aquilo que existe nas profundezas do seu inconsciente, no seu inconsciente puro, no seu inconsciente passado, no seu inconsciente atual, como nos diz o professor Jorge André, trazendo a nível da materialidade consciente do nosso cérebro, na encarnação que temos, a condição de trazermos em forma de habilidades, em forma de talentos conquistados arduamente através dos milênios, nós vamos trazendo a ponte com o outro, que é a linguagem individual daquele que se dispõe a fazer da arte a sua linguagem de individuação, de entrar em si mesmo e de conjugá-la com as forças do bem e, como uma ponte, levá-la a todos os outros seres da humanidade. É este o ponto de ligação que queríamos trazer. Não há como entender um processo de criação distante do processo de individuação. Nós temos vários escritores, pensadores da área de arte que buscam trazer isso para nós, né? E que vão, então, Hélio Pellegrino, por exemplo, que era essa brilhante cabeça, inteligência, né? Como uma criatura, eu ia falar entendedor, mas é uma invenção essa palavra, uma pessoa que entende profundamente o ser, já trazia nos seus textos laicos, porém banhados da ideia de Deus. Tem um livro dele com um título que eu acho incrível, se chama A Burrice do Demônio. Ele vai mostrando como que o mal é pouco inteligente, porque o mal fere, o mal destrói a quem o faz e ao outro, e a humanidade está toda sendo alavancada pelo amor divino para a construção da harmonia, do belo e da paz. Então, é bonito a gente ver que, tantas vezes, pelas cabeças que foram, né, dos seres que foram se desenvolvendo através dos milênios, mesmo não estando nesta encarnação, engajados nos nossos trabalhos que a doutrina espírita nos convoca a fazer, eles fazem um trabalho também com o entendimento da solidariedade e da fraternidade, e vão também ilustrando que a arte poderá ser, sim, esse processo de individuação, entendimento de si e do outro. E aí, o professor vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dizer, eu já li isso outra vez, mas é tão bonito. Quando o espírito humano encarna na Terra e que lhe traz, seja da sua vida no espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres,
uma certa noção do ideal estético, quando chega à maturidade na sua vida terrestre, sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma qualidade mestra que nós chamamos de gosto, junto ao sentido do bem. Eis aí, pois, o artista criado e pronto para agir sobre a matéria. E aí nós vamos ver que ele vai também nos trazer, que é tão lindo, estou aqui procurando a minha página, que eu separei, que é lindo. Olhem só, isso agora está já na parte 2 do livro Espiritismo na Arte. Ele diz o seguinte: ora, a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto. Ela mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora, é uma irrupção súbita, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas fontes e nos guia fortemente numa espécie de febre. Lembrando que nós já vimos pelos estudos anteriores que a inspiração ela ocorre quando há, né, esse chamamento das nossas próprias forças, né, energéticas, as forças criativas, poder da criação que detemos em nós, quando essas forças buscam no além, buscam nas regiões mais desenvolvidas, buscam junto aos espíritos que já detêm conhecimento do bem e do belo, inspiração. Isso quer dizer conjugação de ondas mentais, de ondas espirituais, de sentimentos do belo que a gente busca junto a estes espíritos jamais elevados que nós. E toda a força que vem deles, ela mistura-se dentro de nós, às vezes de modo não nítido, outras vezes, continuando, é como uma voz interior, não tão nítida, tão clara, que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas. Uma corrente de forças e de pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando, bonito isso, penetrar nos cérebros humanos, dispostos a recebê-los, a assimilá-los, a traduzi-los sob a forma e a medida de suas capacidades, de seu grau de evolução. Então, é isso que acontece, né? As ideias, as noures, como diz o professor Jorge André, elas estão, né? Elas existem, elas são. Agora, quem consegue captá-las? Quem já tem um certo grau de trabalho interior para poder galgar essas distâncias fluídicas, vibratórias, e alcançá-las e trazê-las para si, e trazendo para si, criar algo que vem de si, que fala de si, que só aquele artista pode fazer daquela maneira. Se eu tento passar para todos os jovens artistas, adianta ficar copiando fulano, ciclano, estuda, olha, 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 vê o que já existe, e não vai achar que vai inventar a roda, já tem tantas conquistas, então o que você tira do processo de individuação, do modo que só você, com a sua verve, vai conseguir fazer a partir de todo esse conhecimento. E aí nós vamos ter aqui no livro, é muito lindo, traz a tradução, inclusive, literal, de um poema de Lamartine, que é uma beleza, é uma beleza. Ele traz o seguinte, ele tem o primeiro trabalho dele foram as meditações, isso foi entre 820 e 830, e ele era o alvo dos poetas românticos. Ele dizia o seguinte, nesse poema, se chama Meditações Poéticas, mas o impulso do pensamento, o instinto dos sentidos, se opõe em vão. Sob o Deus, minha alma oprimida salta, se arremessa e agita meu coração. O raio em minhas veias circula, espantado com fogo que me queima. Eu o estimulo a combatê-lo e a lava do meu talento transborda em torrentes de harmonia e me consome ao se evadir. Porque ele diz que essas condições, muitas vezes, né, do processo criativo, no momento em que surge em nossa mente, que a gente não capta de onde veio, mas ela vem clara, é para
pensar sobre isso, é para realizar isso como forma, é para realizar isso como oratória, né? Os que escrevem para realizar isto como poemas, né? Patrimônios culturais da humanidade, este instante ele é fugidio para a nossa lógica racional, mas aí os espíritos vêm nos dizer como se faz, por que que ocorre. Ocorre porque é o processo chamado de captação, processo mediúnico que todo ser tem, depende deles desenvolvê-lo ou não, que é o processo de buscar, de ir catar as regiões mais fluidas que constituem o universo e ir buscar, e ele é captativo o movimento, ele atrai, ele encontra, ele traz a si. Mas esse processo, ele é tão profundo, ele está no âmago do ser, ele é traduzido pelo inconsciente passado, pelo inconsciente atual, e até chegar ao consciente, quando o artista, sem ter noção tantas vezes deste processo, na maioria das vezes não tem, mas ele abarca aquilo que foi captado. E ele fala: disto eu farei uma obra, disto que eu estou intuindo, disto que a espiritualidade me dá, nós que temos, né, a consciência disto, ou disto que ocorre em mim. Tantos artistas laicos sabem descrever muito bem este instante, quando o processo da inspiração se instala e torna-se a manifestação do poder criador no indivíduo. E aí nós vamos tendo, como disse aqui Lamartine, como vem, não é, o nascimento do poema, como ele vem, como ele explode na criatura, como a criatura tem que lutar contra conhecimentos que já teve, conhecimentos de experiências já passadas, para ele abrir as portas da sensibilidade, do conhecimento, da expressão para o futuro. Porque a obra, quando ela tem essa coerência com o bem e com o belo, ela é inaugural. Ela instala algo que ainda não foi feito daquela maneira. Ela instala algo que é o espelhamento de todo este processo magnífico de inspiração que guarda a cultura humana, não só na nossa crosta terrestre, mas no orbe. Porque dentro dos processos alternados da reencarnação, nós vamos tendo, e este livro, Espiritismo na Arte, é uma pérola para poder nos trazer o que ocorre com os artistas, estes indivíduos, esses seres espirituais que, quando encarnam, trazem o saber que adquiriram nestas vivências na pátria do espírito, conjugadas às experiências que temos na Terra. E aí nós vamos percebendo que existe toda uma apropriação das experiências do princípio inteligente através dos milênios e vamos entendendo que o processo de intuição sai do sujeito, ele escapa muitas vezes da lógica racional, mas é um reflexo daquilo que ele intui porque já atravessou. E ele vai juntando a intuição à inspiração, que é aquilo que vem de outras mentes. E vou trazer um exemplo pequenino deste processo que acho bonito, que é trazido num dos contos do irmão Josué, trazidos pela psicografia da nossa companheira, Cristine, né, Costa, que é companheira de longos anos no Rita de Cássia, desse livrinho lindo, De Alma para Alma, né, já tem o volume 2, tem uma narrativa tão linda que trata-se, ele sempre traz essas narrativas, uns contos, para a gente poder, do conto, com a singeleza dele, como as parábolas do Mestre Jesus, trazermos o ensinamento, o consolo, a compreensão. Uma pequena concha, um dia, depois de atravessar muitas praias, muitos mares, dentro da água, depois sob o sol causticante de algumas praias, praias com areias mais ásperas, praias com areias finas. Ela foi, então, alternando toda esta experiência dentro da água, fora da água, dentro da água também,
o que existe, porque existem os turbilhões marinhos, que também são extremamente fortes e carregam de uma maneira que o pequeno ser, que é uma concha, né, que é um mineral, ele então vai fazendo o seguinte: este ser vai se colocando à mercê do determinismo da lei, e ele vai seguindo. Mas a beleza que a gente vai ver nessa interpretação é como ele atravessou, porque tantos atravessam, mas ele foi dócil a esta orientação que tinha um Criador que o amava, até que ele chega nessa praia. E nessa praia ele apresenta toda a superfície externa da sua concha com um brilho nacarado, que era uma maravilha. E aí as outras conchas que estavam lá já há muito tempo, paradinhas, com a crosta sendo trabalhada naquele vai e vem de um mar que não era bravio, mais tranquilo, ora no mar mansinho, ora em pequenas ondas chegavam à praia, e vem aquela manifestação maravilhosa daquela crosta nacarada. E aí elas perguntam: como é que você conseguiu isso? A gente está aqui, as nossas irmãs que antecederam também estavam aqui, ninguém conseguiu essa crosta, essa manifestação no seu ser. Você concha, com essa superfície nacarada, reluzindo o sol, fazendo com que se espalhe a luz do sol em redor de você, porque é um espelhamento incrível que o nacarado propicia. E aí ela conta, ela atravessou muitas dores, que ela foi banhada e levada para profundezas do mar escuro, que ela não tinha noção do que ocorria, mas ela confiava, até que outras forças foram trazendo-a para as camadas da superfície dos mares. E os mares foram levando-a tantas e tantas vezes para praias rochosas, que machucaram a sua crosta, mas fizeram com que a parte mais grosseira fosse sendo eliminada. E ela foi para as praias não tão rochosas, mas com areia muito grossa, que também fizeram como uma lixa nessa camada externa da sua constituição. E tudo isso foi propiciando que a parte interna dela, da sua crosta, pudesse vir se mostrar com o esplendor do sol, e sobre ela batendo, ela que atravessou tantos processos de retirar aquelas camadas mais pesadas, fazendo com que a luz do sol brilhasse sobre ela. E dizia para elas: vocês têm que ter coragem, vocês têm que enfrentar as lutas, às vezes, que o mar vai propiciar. Não se sabe, agora estão ainda numa condição que é adequada a vocês, que é de estar neste mar mais tranquilo, mais pacífico, que não está exigindo tanta coisa. Mas lembre-se que muitas vezes serão as provas superlativas as quais teremos que enfrentar, que nós iremos perdendo as camadas mais grossas, mais densas, que fomos produzindo naturalmente durante o processo evolutivo, mas que precisam ser retiradas para fazer brilhar a nossa luz. Então, é bonito porque essa conchinha nos mostra, e não é por acaso que a gente escolheu a concha, porque está no reino mineral, que detém o princípio inteligente, e que ela, na sua singeleza, ela nos ensina que as provações vêm. E, meus queridos irmãos, na situação que a natureza está manifestando-se no sul do nosso país, nós temos que ter confiança em Deus, temos que ser aqueles pequenos arautos do amor de Jesus. Nós temos que orar muito por eles, nós temos que compreender as suas dores e temos que pedir a Deus que sejam ativadas as forças da fraternidade, da solidariedade dentro deles, porque elas irão fazendo com que as camadas mais densas de cada um de nós e de cada um deles vá sendo diluída para que, testemunhando o nosso amor ao nosso próximo, nós
possamos ir também fazendo brilhar a nossa luz. Que a arte, que é este fazer magnífico de linguagem, de ponte entre um sujeito e a humanidade, que ela possa, nesta hora, ser traduzida em todas as forças do bem que ela carrega, para que esses nossos irmãos possam receber de cada um de nós, de nossos corações, a força pulsante do Criador, dando-lhes força no atravessamento. E nós, então, nesta hora, nós pedimos que nós tenhamos sempre a possibilidade do estudo, do discernimento que a doutrina nos dá e do compartilhamento de tudo o que nós pensamos e nós estudamos nas fontes legítimas da doutrina, que nós tenhamos a felicidade de compartilhar, como aqui e agora. Então, deixo meu agradecimento muito franco, muito sincero e fraternal à nossa Nádia, ao Carlos e a todos que têm tido a paciência de nos ouvir. Graças a Deus. A paciência, não exatamente, né? Então, A alegria, o desvelamento com a sua fala profunda e poética e técnica também ao mesmo tempo. Também trazendo esses luminares que nos antecederam, que nos legaram essas pérolas, já que você falou de conchas, essas pérolas na sua produção científica ao mesmo tempo que poética, porque o Leon Denis é um filósofo poeta. O Jorge Andréa não deixa de fazer uma certa poesia e certamente sim, também uma sim, filosofia na sua ciência. E André sim. Luiz, por igual, também nos traz tudo isso e festejando todos nós a pena doce e suave do nosso inesquecível Chico Xavier. E olha, nós temos então esta alegria, viu, de tê-las aqui conosco no ICEB sempre. Queria te fazer uma ponderação, na verdade é uma questão. A questão da forma, com a realização na concretude, por exemplo, sobretudo na escultura, na arquitetura. Tem aí uma concretude muito direta, sensorial. A forma na música e a forma na poesia, na literatura, mesmo que em prosa, é uma forma. Mas a concretude é de natureza diferente, porque a natureza se faz pela letra que se imprime, pela tinta que vai colorindo a tela, em dimensões diferenciadas. Então, eu queria que você, por favor, comentasse essa questão da forma. Em algumas expressões artísticas com alto grau de concretude, digamos assim, e nas outras com esse grau de sutileza, mas que demanda uma outra dimensão, uma outra vibração ou inclinação do espírito que recebe a obra. Olha, é muito boa a pergunta. Eu vou começar pelo mais difícil, que é a seara, que não é a minha como elaboração criadora, mas é de alguns muito queridos amigos poetas. E eu fico encantada quando, lendo o que eles escrevem e depois conversando naturalmente muito na vida com eles, vou conhecendo qual é a profunda habilidade que vem do conhecimento deles na estruturação da forma poética. Como que eles têm a inspiração que vem de um lugar, eles anotam e eles vão buscando a palavra que ressoa junto a outra palavra, que se instala como uma invenção, porque ele mesmo não fizera nenhum outro poema estruturado daquela maneira, segundo todas as normas da literatura que eles dominam
Eles me falam e eu falo, meu Deus, como somos ignorantes. Porque a gente lê, a gente usufrui dos textos poéticos, a gente lê compulsivamente, até eu brinco, eu um dia ainda tiro umas férias, vou passar 7 dias só lendo. Este é meu sonho de consumo. Então, porque tem que ler, tem que absorvê-los. Eu vou entendendo aquilo que vem, quase como uma música, porque tem uma sonoridade. E é lindo quando alguns deles se dispõem a gravar e leem para nós. Você tem aquele gravado, eu ouço, ouço. E é incrível ouvir um poeta lendo o que escreveu. É uma maravilha, porque aí vem a questão da sonoridade da palavra, da relação de harmonia que vai sendo construída no uso de tal palavra, construindo tal verso, construindo tal poema. E eles narrando, eles lendo, é de uma beleza singular. E aí vai para a música, vai para uma dimensão que então não tenho condições de expressar-me, porque conheço somente como uma pessoa que desde pequena foi levada à fruição da música clássica e mais tarde ao contato com amigos que fazem música contemporânea. Eu tenho muitas vezes que falar, o que você acha? Eu falo, eu não acho. Como eu vou achar? Porque é tão além da minha percepção, porque eles estão num processo de invenção, dentro do processo evolutivo de toda, né, a construção do patrimônio cultural na música dentro da humanidade. Então, é muito lindo a gente perceber, é como espectador que a gente fica, mas na literatura, nos poemas, eu me colo tanto neles que eu acho que eu fico meio irmã dos poemas. Aí eu consigo entender. Porque na arte que eu vou fazendo, da escultura, né, das instalações, eu, quando capto uma questão, é uma ideia, é o processo de ideação, que Leon Denis também menciona, e Jorge André. Aí eu busco o que será aquilo no mundo, por que matéria, em que escala. E aí eu pego algo extremamente banal, que é o papel chamex, que é o meu amigo, é o chamequinho. Eu não trabalho inicialmente com papéis complicados, porque eles têm a personalidade deles. E eu só os uso quando eu tenho uma razão especial. Mas as elaborações que eu vou fazendo sob a influência da inspiração, com um papel chamequim cortado aqui apoiado em outros 2 papéis chamequim para dar peso, com um durex, qualquer coisa, é dali que surge. Depois que vai, é o quê? Policarbonato? Ah, é aço? Ah, tá bom. E solda ou não? A parafusa? Ah, como faz? Não, então é policarbonato, então não solda. Então a parafusa no aço. E as condições, as soluções técnicas, elas estão à mercê daquela inspiração e daquela anotação tridimensional, que é o primeiro, né, movimento de exteriorização da obra. Depois vão para áreas, tamanhos um pouco maiores, aí eu faço com o aço, mas num tamanho 40 por 50, para vocês terem uma noção, às vezes 50 por 70, e aí dali eles vão para as formas que chegam a 2 metros e tal, ou ficam, às vezes, em formas mais, como eu digo, domesticadas para estarem nos lares das pessoas. Então, varia muito. Agora, esse é o meu processo. Quando, por exemplo, agora com essa exposição que eu tenho que fazer em São Paulo, que é mais uma instalação, como uma peça de teatro que só se apresenta naquele teatro, naquele dia. São 5 artistas mulheres que vão fazer cada uma instalação de uma mesa. E aí vai ser servido um jantar para colecionadores, para ativar o Museu de Esculturas lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse negócio? Acho que não vou aceitar. Eu falei, não vou aceitar. Aí me ligam, eu falo, a gente não pode recuar. Isso é complexo, porque você dá tudo aquilo, trabalha muito, 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 muito custo de todos, e aquilo dura uma noite. Eu não me importo com isso, porque as grandes instalações que eu fiz sempre duraram alguns meses,
poucas foram mantidas. Mas uma noite, falei, mas aí você não economiza. Aí me veio. Eu não fui buscar assim, veio. Falei, onde eu me ancoro para pensar alguma coisa? Aí eu falei, comida. Eu sou uma bagunceira com comida, eu não tenho a menor sofisticação com isso. Aí eu falei, meu Deus, a garrafa do Boccioni, que é a expansão da garrafa no espaço, que ele estava tentando transformar algo sólido em camadas e dar movimento a ela, apesar do processo que ele usava, era o processo de fundição. Só Picasso depois é que libera a forma com as chapas, né? Feitas primeiras de papelão. Então, eu falei, ali já tem uma coisa. Eu falei, mas não está suficiente. Outra coisa. Então, aí uma coisa que veio da infância. Eu falei, aí eu me lembro, eu decorei o café da manhã do Jacques Prévert, que um escritor muito singelo naquilo que ele fazia, ele falava do cotidiano, né? Ele era amigo de todos aqueles cineastas da Nouvelle Vague e tal, tudo muito no cotidiano natural. Aí tem o café da manhã, eu sabia de cor. Um amigo meu falou, você sabe de cor? Eu falei, me ensinaram isso não sei com que idade. Aí trabalhei com isso, um outro amigo poeta traduziu, pediu para Ana Ferraz, ele traduziu, já tinha a tradução do Santiago. Mas eu falei, faz você. E aí, eu depois ainda abrindo um dos livros do Yocaná, achei, falei, você não me falou, você tem um perfil do Jacques Prévert, um poema seu. Esqueci. Falei, pois é, mas eu achei. Então, eu imprimi nas formas, em policarbonato, o texto invertido, para ele, na base, que é toda de aço espelhado, ele então se reflete ali. E aí eu fui usando as formas que relacionam ao Boccioni, fiz uma grandona sem texto, essas outras que foram trazendo essa conquista nas artes plásticas, que foi o processo todo de questionamento da rigidez, né? Da escultura, que era estatuária, engessada num bloco só, para que ela pudesse, como nosso corpo em camadas, se organizar e acolher estes poemas, que são singelos, na organização do poema do Canaã. É muito lindo, porque eu não sabia o nome, não gravei, eu sou assim. É uma construção específica na linguagem poética, porque são 2 versos. A primeira palavra, o primeiro verso, ela tem a continuidade na segunda palavra do segundo verso, e a segunda palavra do primeiro verso vai ter na primeira do segundo. Cria um X de entendimento. Então, eu trabalhei com a torção das chapas de policarbonato. Então, mais ou menos assim, porque aí é mais fácil de eu explicar através dos trabalhos, né, que eu faço, porque aí a gente consegue entender da onde foi que eu tirei o negócio do Boccioni. Sim, eu estudei, sim, da onde eu tirei o encontro do Boccioni com Jacques Prévert. E depois essa insistência de pedir para o amigo fazer a tradução, já existe uma linda, faz. E aí ele muda algumas coisas, e aí você vai ver essa questão da forma. Ele põe uma vírgula, ele dá um respiro quando vai falar no final, neste momento. Então, uma vírgula, ela vai naquela forma poética, ela vai insistir na individualidade daquele ser que está ali escrevendo. Então, não sei se deu um pouquinho para o gasto, mas é isso que eu faço. Inclusive, eu gostaria muito de ser e de ter formação em artes para ser quase uma especialista na obra de Iole de Freitas, Iole de Freitas, mas Iole de Freitas tem uma fase em que ela trabalha com essa exacerbação da concretude, digamos, né? Com concreto, com metal, com essas coisas. Mas há uma outra fase de Iole de Freitas
em que ela tem umas coisas assim leves, fluidas, esvoaçantes, como se fossem, por exemplo, notas de Chopin desenhadas no ar pelo voo de um pássaro. Então, a Iole de Freitas teve duas fases, ela agora está em outra, ou as duas fases podem acontecer no mesmo momento de criação dela. Eu acho que a gente sempre trabalha com essas circunstâncias em que, por isso eu lembrei da concha, tem horas que ela está mergulhada no mar profundo e ela tem as experiências que são próprias daquele lugar, às vezes mais densas, mais difíceis e tal, e depois aí a própria vida vai lhe dando condições, e acho que a doutrina nisso muito ajudou, né, de ir buscar outros espaços de liberdade que sejam mais leves, que você tenha uma impregnação da leveza, da beleza, que isso se instale no cotidiano seu e das pessoas. E quando ela veio, essas fases, quando elas vieram, eu sempre as compreendo no ar, no espaço. Então, é difícil, às vezes, quando eu faço uma exposição, sempre que é uma instalação grande, aí as galerias virem pedir, por favor, você pode colocar isso no tamanho habitável na casa das pessoas? É difícil, porque a percepção, o impulso inicial, a vontade do fazer, só me é dado quando eu vislumbro essas formas como grandes arquiteturas que servem, às vezes, como abrigos, como ficou da documento de Cássio, para as pessoas passarem dentro e caminharem por aqui, por ali, irem se deslumbrando com as superfícies que são espelhadas, com as que não são, né? E irem percorrendo esse labirinto, que, em geral, é de luz. Então, isso me vem sempre nessa dimensão, na dimensão de criar abrigos abertos. E consegui algumas vezes, e outras eu já desafiei o peso do aço e tal, e também os coloquei no ar, no Mando Rio, naquele salão lindo de entrada, tem aquela parede de 10 metros de altura, e eles ficaram lá voando, mas pesados. Porque somos isso, é como, né, a fita de Möbius, da mesma maneira que existe em nós essa necessidade de expressar, como eu busquei a analogia com as forças profundas do oceano, que somos nós, você tem também, vira a fita, é a mesma fita, e ela apresenta o outro lado, que é a necessidade da expressão da leveza. Acho que caminham juntas, fraternalmente, uma respeitando a outra, uma se deixando impregnar pela outra, e aí vai se conduzindo a linguagem. Acho que é Isso. assim. Só uma curiosidade assim pessoal, mas vai servir a todos que estão conosco. Você faz a sua maquete, entre aspas. Você faz a sua maquete primeiro em papel. Sim. Depois você faz em que outro material? E você vai refazendo isso em materiais ou você parte direto para a grande instalação? Varia muito, mas, em geral, eu anoto, são anotações, eu anoto aquilo que veio nessas maquetes. Às vezes, pequenas eu faço sozinho, tem que ser aquele transbordamento que está. Então, eu já tenho um jeito, e aí eu corto direto de cá ou de lá, é a minha força e habilidade com a mão, de apertar uma coisa ali, enquanto segura de lá e tal. Seria uma lógica que não me interessa nesse trabalho, de ter ali os assistentes, que até adoraria, mas não, eu tenho que aprender para poder expressar. E ali eu faço sempre de modo que depois, medindo, né, na escala, eu vou transferindo de escala, entendeu? Porque ela tem que ter uma ordem do mundo para poder depois se instalar, né, numa dimensão maior, porque tem que falar com as pessoas. Compra uma chapa de 6 metros por campo.
compra isso, não sei o que também pode se fazer financeiramente. Mas eu faço sim, eu faço essas pequenas, às vezes eu repito a pequena, já usando um- uma fita melhor, uma coisa assim, refaço a própria. Depois eu vou para o metal, ou eu vou para o policarbonato, aí eu já tenho a ajuda dos assistentes, né? E depois eu tenho que ter cálculos mais precisos por conta das questões climáticas, por exemplo, e mesmo que não fosse, mesmo que o tempo fosse completamente ameno, ela tem que se autossustentar enquanto aquela casa estiver ali. Então, é diferente de uma exposição de 2 meses, né? E aí, esse cálculo, eu fui aprendendo a entender um pouco o que os materiais de policarbonato e o aço inox, eles podem me oferecer, e eu busco neles, aquilo que eles oferecem, a construção de algo que possa estar em segurança pública, né? Aí eu chamo o meu amigo calculista de anos, ele vai no ateliê, vê, anota, e aí ele põe no computador, e aí o computador é o ser que vai dizer se eu acertei nas minhas Ou não. organizações todas Mas concretas. você É chega isso. a fazer a sua maquete depois do papel. Você chega a fazer a sua maquete em, digamos, o, o metal. Se é em metal, Faço, você chega a faço, fazer em pequena, numa dimensão faço, pequena. E o que que você faz faço. com essa maquete? Fica comigo, porque eu preciso de olhar. Eu, às vezes, fico danada que eu vendo um trabalho que eu estou precisando de vender, que eu ainda tenho muito a aprender com ele. Aí eu ligo para a galeria e falo, escuta, aquele trabalho de 3 anos atrás, que está aí, tá? Eu preciso dar uma olhada nele, me empresta. Ah, foi vendido. E aí eu fico sem. Então, eu tento manter essas maquetes, e às vezes eu faço os moldes de papelão, as formas, porque às vezes eu preciso vender o trabalho. E às vezes eu não chego a fazer, falta de tempo, como agora, a grande escultura, grande assim, para em cima da mesa, né? Que eu fiz no raciocínio do tornar a garrafa do Boccioni toda ocupando o espaço em planos, não em massa, e eu estou levando. E aí eu não fiz o intermediário, eu tenho só o papelão do corte das formas. E se alguém quiser comprar, vou ter que vender, porque eu estou precisando. Então, é assim. Aí eu fico com essas intermediárias quando eu posso, elas ficam como registro. Essas eu não vendo. Você tem um Porque pequeno museu particular, é isso? mas eu sou muito assim. Fica aquele monte de maquete de papel na parede e elas vão se acumulando nos lugares. E é nesse universo que eu penso. E as de É uma metal? pequena sala. E É. as de metal? Você também tem assim, na sua estante? Tenho algumas tantas. As pessoas às vezes ficam de olho e eu falo, pode tirar o olho, porque não vou deixar sair daqui. Até porque, muitas vezes, tem pequenas modificações que o que existe no mercado me obriga a fazer. As chapas, às vezes, tinham muitas, 1,22 m de largura, né? Eu podia comprar uma chapa de 3 metros por 1,22 m. Depois passamos a ter chapas até de 2 metros. Depois some do mercado. Então, na hora que você vai precisar, não tem Não tem. exatamente aquela altura. Aí você tem que adaptar todo o desenho, todos os moldes, aquela outra organização que diminuiu 20 centímetros. Entendeu? Então, ela fica um pouquinho mais baixa. Então, você tem que dar um elan nela para ela criar uma Zumbi. verticalidade mais potente. Porque é isso, você compra o que der. Ah, mas se tiver, não adianta. Compra no balcão, veja o que tem.
porque não adianta ficar viajando de que vai ser empresa e tal, porque a gente compra pouca quantidade. Eles vendem muita quantidade os projetos de arquitetura e tal. Então, não tem o menor Encarece muito, interesse. né? Encarece É, muito. Uhum. é. Aí vai dando certo. Você vai filmar a sua mesa lá na Ah, eu exposição? gostaria. Ah, eu também Eu, gostaria muito de ver, viu? eu vou Eu quero pedir ver. para eles, porque eles estão muito pidões comigo, tudo para fazer aquele monte de coisa. Tá? E Para eu fico equilibrar o até. universo, você peça também a eles isso. Para equilibrar o Eu vou universo. pedir para filmar, até porque eu temei que eu não vou querer mesa, não sei o que, toalha, não sei das quantas. Falei, não, eu vou levar a minha mesa de ateliê, fiz aquela prancha de madeira com os cavaletes de madeira. É igual o lugar em que eu trabalho, o que eu faço. Não sei inventar toalha, não sei. Aí, para mim, tanto faz qualquer coisa. Mas nós queremos muito ver essa mesa, viu? Você Eu traga vou, na vou próxima, trazer. você vai trazer na próxima Tá bom, palestra. dá Só tempo, dá tempo. Para dá encerrar, tempo. aqui nós estamos sobre o tempo. É óbvio que, pela criação, um artista instaura valor no mundo. Isso é óbvio, não é isso? O artista instaura valor no mundo através da sua criação. A questão é, e a cópia da obra de arte? Existe uma cópia, que eu vou tomar a liberdade de dizer, uma cópia profissional, que é assumida, digamos, no campo da pintura, que fica bem claro. É assumida a cópia, né? O artista diz: eu copiei este quadro e vende aquele quadro como cópia, que é uma coisa honesta, mas que nível de valor fica instaurado ou não fica instaurado valor nesse caso? E é óbvio que quando é por fraude, não existe nenhum valor, é um caso de polícia. Olha, eu acho assim, a questão da possibilidade de multiplicar que a fotografia trouxe, ela foi até entrando dentro de um molde, né, que o processo mesmo de sobrevivência dos artistas e dos galeristas e dos colecionadores promoveu. Você tem tiragem de 20 exemplares, tiragem de 50, tiragem de 100 exemplares. Tem, sendo que a fotografia, mesmo agora digital, mas a analógica antes era bem claro, você pode tirar muito mais do que 100 cópias. Então, ela em si, ela já detém pela técnica e pelo que o artista resolveu usar aquela técnica, ela oferece isso. Aí, para dar um contorno, o próprio mercado de arte faz isso já há muito tempo. Então, é sempre assim, por exemplo, compro um trabalho de uma artista que tem um múltiplo. Tá? Quantos exemplares do múltiplo? Ah, são 20 esculturinhas, tá? Tem que ser iguais, tá bom. E aí se eu compro a primeira, é 1/20, 2/20. Isso está instituído. Né? Agora, quando tem uma questão de copiar, aí é uma questão que, em geral, os artistas fazem para ressignificar. Agora, nesse período de decolonização, muitos artistas vêm trazendo pinturas até de Debré e tal, e ressignificando-as, porque elas trazem o histórico das dores e dos abusos que foram feitos. Então, o artista traz aquilo com o significado que tem, que teve, e cria um significado a mais dele para chamar a atenção sobre aquela questão que está ali, né, na questão descritiva que muitas das obras de Debré trazem. Ele mostra a evidência daquilo e ele trabalha artisticamente sobre e cria o seu processo. Tem acontecido atualmente no processo de decolonização muitos artistas negros, muitos artistas que têm uma escolha de gênero. Então, eles vão buscando essas questões já trazidas. Aí eu acho que é claro o que está sendo feito, é uma apropriação da história da humanidade, que eles querem trazer a visão deles,
daquela circunstância difere daquela que foi institucionalizada. Então, isso é uma outra questão. Agora, quando fica copiando, às vezes eu vejo umas coisas copiando, os amigos ligam uma fúria, falo, bom, às vezes vitrines de loja, adoro, adoro. Porque É te coisa copiar é isso? muito, muitas. Aí eu tenho uns amigos que eu não faço nada, os amigos ficam furiosos e vão lá dizer que não pode ser assim, tem que desmanchar a vitrine e tal. Mas eu sempre digo aos artistas jovens com quem eu trabalho, nos encontros lá no Parque Lage, quem copia, se não for com essa coisa da ressignificação, está copiando, está perdendo tempo. A gente não está falando aqui, o tempo todo aqui, da importância do processo criativo para o processo de conscientização do sujeito, né? O processo de individuação dele. Ué, ele vai imitar outro, está fazendo o quê com o processo? Está jogando fora. Está perdendo tempo. Porque não tem nada autoral. Nada autoral. Tem uma colcha de retalhos que puxa dali. Vou trabalhar com essas telinhas que a Iole trabalhou, vou pegar lá os fios. E, bom, eu só brinco com eles. Eu falo, vou ver, se for melhor o que eu fiz, eu tiro o chapéu. Eu quero ver. Então, é um pouco assim, sabe? É uma questão, por isso que a gente vai falar na ética, ética. Né? E a ética está no comportamento, e o comportamento está por um profundo entendimento do que seja a relação do processo criativo com o desenvolvimento da própria individualidade e com o compromisso com o coletivo. É isso. Tem aqui, o Carlos está dizendo que ele tem uma querida amiga que fez um registro de um momento direto na tela, em um evento em loco. Bom, é o que fazem os pintores na pintura mediúnica, né? Eles fazem ali na hora, né? É, mas muitos pintores pintam, se quiser, a questão de estar. É. Eu já tenho, às vezes, vem essas gravações que o curador de uma coleção, que tem obras, está fazendo também um filme, um vídeo, e quer aí na hora, você pode fazer? Aí eu faço, mas eu estou repetindo, isso é raro, mas eu repito no papel chamequinho uma forma que eu já fiz antes. Eu não tem condições de ficar tendo inspiração, aquele monte de lâmpada, não sei o que, em cima de mim. Não é. Posso mostrar para ele, né, o que tecnicamente eu faço, mas a inspiração eu não consigo, mas tem gente que consegue. Eu acho que na dança pode ter isso, né, quando tem as verdadeiras improvisações em dança. Quer dizer, você usa o arcabouço que você tem de conhecimento e do seu corpo, que ele está podendo te permitir fazer com o que você pediu a ele, através dos anos todos, o que ele pôde dar, e aí, na hora, tem uma improvisação, quer dizer, algo que você nunca fez, que está ocorrendo naquele instante, para um público restrito, e é uma invenção. Você nunca fez aquilo antes. A primeira vez que você coloca o seu corpo dentro daquele desafio, né? Então, isso é uma improvisação em dança. Em pintura e escultura, acho muito complicado que aquilo seja, de fato, no instante, a manifestação interna legítima do processo inaugural, processo de invenção. Lá em Montmartre, né, em Paris, que você conhece certamente muito bem, os artistas ficam lá pintando, mas aquilo necessariamente não é uma inspiração que brota na hora, porque eles também querem vender e tudo. Há uma certa intencionalidade comercial por sobrevivência, não é isso? Acho que sim, que é legítimo. Ninguém tem que exigir do outro o que, na encarnação dele, ele está podendo dar. Então, ele tem aquele processo ali para vender, e quem sabe, se ele não tem, isolado na sua casa, com todas as suas dificuldades, também manifestações de um processo
criativo que, se ele prestasse atenção, se ele tivesse a coragem de colocar o processo ao vivo no mundo, se ele tivesse o espírito de manutenção na sua vida daquela capacidade de elaboração, de compartilhamento com o outro, ele podia fazer. Teve um amigo nosso, dos anos 70, que participou dos grupos todos, quando a gente ia sempre no MAN, no Café do MAN, discutir as coisas, nos anos 60. E em 70 eu estava na Itália. E tinha um rapaz que ele era um desenhista, mas absurdo, uma qualidade incrível. Então, a gente estava conversando, ele estava sempre com um cadernão assim, capa dura, e ele desenhava carvão, era uma beleza. Sumiu. Aí, em 2015, quando eu fiz a escultura lá no MAN, a instalação, essa história, vieram pelo MAN filmar, e aí tem que dar entrevista, tem que ponderar, e o rapaz foi para gravar, depois sobrou um espacinho que ele estava, sei lá, tomando providência técnica, aí ele perguntou umas coisas, e aí ele falou, não, porque eu acabei de fazer o filme sobre um artista que se perdeu, ninguém conhece mais e tal. Jesus, eu falei, não, qual é a idade? Tá, morreu há quanto tempo? Tal. Ah, tá, eu tenho a minha idade. Tá bom. Então, é o seguinte, não pode ter dois Jesus que tem aquela trajetória. É ele me contando que era, que veio de mim, não sabia que ele era mineiro e tal. E aí ele me falou que Jesus tinha ido para Roma nessas viagens de conhecer e tal, e ficou lá, na dificuldade de sobrevivência, fazendo a pintura nas escadarias lá das igrejas, e não conseguiu. É muito mais difícil fazer inserção no exterior do que no nosso próprio país. Voltou e foi para Minas e ficou lá. Não teve a coragem, a vontade, a determinação, mesmo criando muita angústia, de mandar para frente a obra dele. Ele era tão talentoso. Então, isso que eu falo, o talento, às vezes, ele não vai funcionar sozinho. Você tem que entender que ele se cumpre, a linguagem se cumpre quando chega ao outro. Você está na sua época, não tem mais os mecenas, pode esquecer. Então, é uma coisa que está ligada à possibilidade de concretização de uma vida de realização através do conceito artístico, através do processo criativo. E olha, você começou a falar sobre. Hoje o tema é a elaboração da linguagem plástica como processo de individuação no contexto da evolução do princípio inteligente, e você acabou de dizer uma frase que me parece absolutamente sintética disso que você se propõe nesse. Você acabou de dizer, a linguagem se cumpre quando chega ao outro. Senão Pronto, não é linguagem. pronto. Tem que ser. Não é Abriu para a e fechou. gente. Não é para a gente. Linguagem é sempre para o outro, o dia que a gente entender isso. E Aí, você nos ensina muito e nos ajuda muito a compreender essas coisas. Tem mais alguma coisa a dizer? Tem muito, mas eu sei que vai ser para o próximo encontro. Mas neste momento você tem? não, eu acho assim, queria dizer isso para todos. Eu acredito muito nas possibilidades, por exemplo, psicanalíticas, onde a criatura, a gente fala, e ao falar, e se permitir falar, às vezes, fora de uma lógica tradicional, a gente se escuta, e essa escutar-se de si mesmo, que foi jogada no ar, que preencheu os espaços, que chegou ao outro, ela, ao retornar ao autor, a quem falou, ela vem com uma outra luz de esclarecimento, uma outra possibilidade de entendimento de si e daquilo que foi dito. Eu acho que aqui, nessas vezes que eu estive com vocês, é isso que acontece, porque não é só por preparar o estudo, que eu gosto muito, claro, vários deles,
mas é que na hora que a gente fala, com essa oportunidade que vocês nos dão, a gente ouve a si mesmo. E aí a gente percebe se aquilo que a gente está falando está acontecendo dentro de nós no cotidiano do viver, né? Então, é muito importante a troca para todos nós. Eu agradeço muito. Nós é que agradecemos com a sua sensibilidade, então, tudo ganha outras dimensões. O ICEB, mais uma vez, está muito agradecido a você, Iole de Freitas, pela sua presença mais uma vez aqui, que não só enriquece o ICEB, enriquece o movimento espírita e, pessoalmente, diretamente, a cada um de nós que participamos do ICEB em ambos os planos de existência. Deus te Isso, abençoe, te tá. guarde, te oriente sempre, porque sabemos que você é sempre tão sensível e receptiva às influenciações sublimes e superiores do plano do espírito, maior, maiúsculo. Graças te damos, viu, Iole? Obrigada. E neste momento, mestre querido, juntos que estamos em teu nome, nas alegrias sublimadas das manifestações do Espírito, que foram trazidas aqui, como sempre, com tanta sutileza, com tanta beleza e tanta suavidade, pela nossa querida irmã, companheira e amiga Iole de Freitas. Desce, Jesus, por sobre ela, por sobre toda a sua criação artística, plástica, toda a beleza de que ela tem sido portadora para instaurar valor no mundo. Abençoa, protege, ilumina e multiplica bênçãos em torno dessa nossa querida amiga, em torno de todos os nossos mentores aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, lembrando nosso presidente de honra, Jorge Andréa, nosso querido fundador, Deolindo Amorim, que é evidentemente aqui o nosso mentor, e todos os demais que trouxeram o ICEB até aqui, rogando-te ainda, Jesus, que os teus fluidos generosos possam continuar a descer por sobre todos os artistas, em todos os campos de suas manifestações, para que possam colocar paisagens e uma população de belezas no mundo. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, sob o olhar de Deus. Assim seja.